Só para confirmar a presença, deputado Paulo. Presente, senhor presidente, que eu estava cuidando de um outro assunto ali. Claro. Registrado. Deputado Sargento Neri. Presente. Deputada Mônica Seixas. Presente. Registrado. Deputada Janaína Pascoal. Presente, presidente. Deputado Arthur Duval. Presente. Deputado Edmir Chedid. Presente, excelência. Registrado. Dando sequência à nossa reunião, eu solicito à secretaria a leitura da data da reunião Ainda está anterior. bloqueado, deputado, o áudio. Não sei se você está falando para a gente aí, mas... Está bloqueado, Altair. Ok, beleza. Vamos começar? Já Agora pode? sim. Já. Eu vou pedir para que os deputados possam pedir aqui, no consenso, dispensar a ata da reunião anterior, conforme previamente combinado, e peço também que a TV Aleste possa transmitir ao vivo a nossa reunião. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Neri. Eu solicito que seja suspensa a leitura da ata da reunião anterior. A dispensa, na verdade, a dispensa está consensuada, portanto, fica lida a ata da reunião anterior. E nós, dando sequência, quero agradecer desde já a presença do senhor professor, doutor Pablo Hortelado, que possui graduação em filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, é professor doutor do curso de gestão de políticas públicas e orientador no programa de pós-graduação em estudos culturais na Universidade de São Paulo. Também é coordenador do grupo de pesquisa em políticas públicas para o acesso à informação. Atualmente desenvolve pesquisa sobre privacidade, políticas culturais e movimentos sociais. Foi aprovado o requerimento de autoria da deputada Mônica Seixas para o convite do Dr. Pablo, a quem eu já agradeço a presença e a gentileza em participar conosco desta CPI. A gente tem um prévio acordo. Pablo, primeiro, bom dia. Em nome de todos os deputados, quero agradecer mais uma vez a gentileza da sua presença. O nosso combinado, como já foi na primeira reunião, não sei se você pode acompanhar, mas nós temos até 30 minutos, de 20 até 30 minutos, para que o nosso convidado possa fazer a sua explanação, e na sequência, os deputados farão alguns questionamentos ou intervenções para que o senhor possa responder na sequência das perguntas, para ficar mais fácil a compreensão. Os deputados têm 5 minutos para cada questionamento, e o senhor tem 10 minutos para cada resposta, se for necessário. Eu vou ter a tarefa chata aqui, indelicada, de, se for preciso, fazer uma intervenção em relação ao tempo, porque nós temos também outro convidado e tenho receio de que isso possa se estender muito. Mas, não tendo mais nenhuma explicação, eu quero mais uma vez agradecer e já passar a palavra ao senhor Pablo Hortelado para que ele possa iniciar a sua apresentação. Pela ordem, presidente. Só para... Com a palavra, o deputado Neri. Informar Vossa Excelência, a conexão da TV Aleste caiu. Se o senhor puder pedir para a parte técnica tentar restabelecer, eu não consegui, não estou vendo. Como é público, então só estou informando Vossa Excelência. Nery, eu vou pedir novamente. O deputado Paulo Fiorilo me disse que está ao vivo, mas eu vou pedir novamente para que a assessoria da TV Aleste, da comunicação, possa restabelecer o sinal em relação à CPI das fake news, e vou pedir para que o deputado Sargento Neri fique atento, se for o caso de precisar presidir, já que a deputada Maria Lúcia acabou saindo. Eu vou pedir para que Vossa Excelência possa ficar atento aqui em relação à presidência. Eu estou chegando novamente para o escritório para ter mais conexão, mas se não for o caso, eu vou pedir para que, se eu tiver problema de conexão, eu vou pedir para que o deputado Sargento Neri fique atento aqui. Mas passo então a palavra ao senhor Pablo Hortelado, pelo tempo pré-estabelecido, para que ele possa iniciar a sua apresentação. Bom dia. Bem, olá, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer aos deputados pelo convite. É um prazer, espero poder colaborar aqui com os trabalhos da comissão. Eu pensei numa intervenção inicial apresentando um pouco o que
Nós temos um laboratório lá na Universidade de São Paulo, um laboratório interdisciplinar. Eu sou professor de políticas públicas, meu colega Márcio Moreto, que dirige o laboratório comigo, me dá sistemas de informação, da área de computação. A gente tem esse laboratório interdisciplinar, onde a gente monitora consumo de notícias e estuda especificamente a polarização política no Brasil, por conta desse nosso objeto de estudo, voltado para a comunicação política nas mídias sociais. O tema das notícias falsas foi inevitável a gente ter se dedicado a ele nos últimos, acredito que nos últimos 5 anos, mais ou menos. Então, pensei um pouco fazer essa primeira exposição falando sobre como os estudiosos têm olhado para esse fenômeno, e eu começo dizendo que, falando sobre o tema, né, notícias falsas, que é um termo que a gente evita como pode. A gente tenta a todo custo evitar o termo notícias falsas, porque ele está muito carregado politicamente e ele não é muito preciso para tentar capturar o tipo de fenômeno que a gente está estudando, que a gente quer entender, né? Como vocês sabem, o termo notícias falsas, nessa acepção contemporânea, ele nasceu na cobertura jornalística das eleições presidenciais americanas de 2016, e ele nasceu para registrar, designar blogs noticiosos que estavam difundindo os boatos, né? Então, é um fenômeno que tem algumas características que não são novas: mentir na política, fazer jornalismo editorializado, nada disso é exatamente novo, mas ele tem algumas características que são bem novas, né? A primeira dessas características é o fato da gente migrar de sites, antes a gente tinha o formato dos sites de opinião, né, os blogs. Esse formato novo do site de notícias falsas, ele é diferente, porque ele não é opinativo, ele é noticioso. Então ele tem um formato noticioso. Ele vai ter uma manchete, vai ter um lead, que é aquele pequeno resumo que antecede a matéria, vai ter um abre, né, que é uma introdução à matéria, vai ter aspas, né, citando, entrevistando, citando documentos. Ele tem todo o formato de uma matéria noticiosa, mas ele não tem o procedimento jornalístico, da apuração jornalística. Então, é uma espécie de simulacro de jornalismo, né? É alguma coisa que aparenta ser jornalismo, mas não tem o procedimento jornalístico por trás dele. E, originalmente, o termo sites de notícias falsas foi utilizado para se referir a esse novo fenômeno de blogs, digamos assim, de notícias que apresentavam como se aquelas notícias fossem produto de um processo de investigação e de apuração jornalística, só que não houve investigação ou apuração jornalística, normalmente com o intuito, de uma maneira assim, maliciosa, para enganar ou para oferir alguma vantagem financeira, né? Esse é o formato clássico de 2016, mas depois que o termo pegou, né, os dois campos em disputa no cenário político americano começaram a acusar um outro de fazer notícias falsas, chamadas fake news. Também quem era alvo de notícias dos veículos profissionais, Washington Post, CNN, New York Times, começaram a chamar as coberturas que consideravam inapropriadas ou, digamos assim, indevidas, começaram a chamar essa cobertura de notícias falsas, de fake news. Então esse termo ficou muito carregado, ele passou a ser utilizado para designar desde esses blogs até a cobertura dos meios jornalísticos, e todo mundo chamava a cobertura que era incômoda ou indevida, ou que considerava indevida, de notícias falsas. O termo ficou muito carregado politicamente, se referia a muitas coisas diferentes, mas eu registro essa primeira acepção para falar desses blogs noticiosos que aparentam fazer jornalismo, mas não estão fazendo. Por que essa designação primeira, apesar das controvérsias que ela levantou, ela é muito difícil operacionalização, para a gente pegar e identificar os sites de notícias falsas? Principalmente porque a gente não tem acesso à intenção dos agentes, né? Se a gente define notícias falsas como notícias, né, digamos, sites ou matérias que têm a forma noticiosa, né, que a gente pode fazer uma apuração em paralelo, a gente determina que elas são falsas, não é? E a gente chama isso de notícia falsa, a gente pode terminar pegando erro de apuração jornalístico, por exemplo, né?
ou seja, um site que é jornalístico, que tem todo o procedimento de apuração jornalística como deve ser feito, no qual o profissional cometeu algum erro. E eu não consigo separar esse erro profissional, que acontece em qualquer profissão, desse erro doloso, dessa vontade de enganar. Então é muito difícil separar, você ter um critério objetivo para separar o joio do trigo. Esse critério também de eu fazer uma apuração em paralela para separar, ele não captura outro pedaço do problema, que não são as mentiras. Né? A gente presta muita atenção nas mentiras, mas o que caracteriza o fenômeno não é mentira. Né? Muito mais do que mentira, a gente tem distorções, fatos tirados de contexto, especulações apresentadas como fatos. O que é esse fenômeno quando a gente vê, pelo menos esse fenômeno inicial aí dos anos 2015 a 2018, mais ou menos? São sites que apresentam, tem esse formato noticioso, e que, na verdade, o que eles estão fazendo é adaptando a agenda jornalística do dia aos discursos políticos que estão em disputa. Isso acontece nos dois lados do espectro político, né? Acontece à esquerda e à direita. Então, eu pego um fato que aconteceu no dia, o presidente aprovou uma lei, ou aconteceu uma determinada ação policial, não importa, o fato do dia, e eu adapto esse fato, que foi apurado normalmente pelo sistema de jornalismo profissional, no caso brasileiro, Folha, Estado, Globo, os portais grandes do tipo UOL e G1, então ele normalmente foi apurado por esse sistema de jornalismo profissional, e eu pego essa informação e eu adapto para a minha perspectiva política, para a minha ideologia. Eu posso fazer isso com mais ou menos cuidado, eu posso fazer de maneira a respeitar os fatos, ou eu posso martelar muito os fatos para adequar aqui a minha perspectiva, a minha ideologia, de maneira a distorcer, a fazer uma manchete, digamos, apelativa, uma manchete que está em desacordo com o texto, tirar de contexto, incluir, digamos, especulações que não são de natureza factual e apresentar como se fossem factuais. Existe toda uma gama da desinformação que está acontecendo. E esse é o fenômeno. Eu acredito que o fenômeno que a gente viu na sua origem é a constituição de um sistema de produção de informação que basicamente está ajustando a agenda jornalística do dia às opiniões. E tem gente que está fazendo isso com mais cuidado, tem gente que está fazendo isso com menos cuidado. O que nos preocupa efetivamente é quem está fazendo com menos cuidado, quem está distorcendo, quem está mentindo, e quem está apresentando essas distorções, essas mentiras, essas coisas tiradas de contexto, como se fossem fatos frutos de uma apuração jornalística rigorosa. Eu acho que esse é o primeiro fenômeno que diz respeito à origem desses blogs noticiosos, que a gente costumou chamar de sites de notícias falsas. Então, o problema dele não é exatamente a mentira. O problema dele é que ele está distorcendo fatos, às vezes de uma maneira... Às vezes não, às vezes só está interpretando, mas em muitos casos está distorcendo, em alguns casos está mentindo, para adequar as ideologias políticas. Um outro fato novo relacionado a isso é que esse sistema está se difundindo por meio de um público muito engajado e muito polarizado politicamente. Nós estamos falando de um percentual da população brasileira que está engajado em temas políticos muito acima do que historicamente aconteceu, e que pega a produção desses sites, que a gente chama de sites partidários, ou sites hiperpartidários, e dissemina por meio das mídias sociais. Então, quando a gente monitora mídias sociais, por exemplo, o Facebook, a maior parte dos links que são compartilhados, alguma coisa como 85%, 90% de todos os links que são compartilhados no Facebook são links noticiosos, de notícias políticas. Quando a gente pega essas notícias políticas, você vai ver que metade desses links são do sistema de jornalismo profissional, a gente está falando principalmente desses grandes jornais, portais e as revistas semanais, e a outra metade são esses sites partidários que têm cuidados e padrões editoriais variados, correspondem mais ou menos à outra metade de todos os compartilhamentos no Facebook, que é a principal mídia social brasileira. Então, esse é o primeiro. Eu queria falar agora um pouquinho sobre uma outra coisa, que não é exatamente a mesma coisa desses blogs noticiosos, que são os boatos. Os boatos, de novo, não são um fenômeno novo, são um fenômeno antigo, a gente tem boato desde sempre, boato político desde sempre, né? Mas eles também têm a particularidade, agora estão se difundindo por meio do compartilhamento
nas mídias sociais. E os boatos, eles são diferentes das notícias falsas nessa acepção, porque eles têm outra forma, eles têm a forma da revelação. Né? Um boato típico, ele tem esse formato de alguém que teve acesso a uma informação que estava escondida, e essa pessoa está revelando ao mundo essa informação bombástica que estava escondida. Então, ela tem tipicamente a forma, normalmente é um texto apócrifo, por exemplo, circula muito no WhatsApp, né? É um texto apócrifo que diz assim: eu estive conversando, visitei a minha irmã é casada com um policial federal, e ele me contou que está em curso na Polícia Federal uma operação, uma investigação que visa fulano e beltrano, né? E que vai mostrar que existe um grande esquema de corrupção no país. Então, você vê, ela tem um formato de revelação, né? É alguém que teve acesso a uma verdade muito importante que estava escondida, e ela está revelando ao mundo por meio desse testemunho. Esse é o formato boato, né? É um formato que circula, ele não é novo, né? Mas a forma de difusão pelas mídias sociais é nova. E ele está acontecendo bastante, né? E ele se difunde sobretudo no WhatsApp. Ele é um fenômeno muito mais de WhatsApp do que de mídias sociais, do tipo Twitter, Facebook ou YouTube. E tem um terceiro formato, que eu acho que ele é mais contemporâneo, e ele é mais presente também no WhatsApp, que é o formato das exemplificações de discurso. Então, por exemplo, né, eu tenho uma determinada tese política que está em disputa aí no cenário político, e eu começo a ter instanciações, né, exemplificações daquela tese. Né? Então eu registro em vídeo, por exemplo, existe a tese de que os hospitais estão vazios pelo Brasil, e de que é uma mentira, de que os meios de comunicação estão mentindo, não existe gente, não está morrendo ninguém. Então eu começo a ter os vídeos de testemunho, né, que vão nos hospitais e mostram esses, ou de que os caixões de Covid estão vazios, ou que as funerárias, elas estão com caixões, compraram caixões esperando muitas mortes, e que não tem. Então, essa forma, são vídeos, digamos assim, de testemunho também, mas elas têm uma forma de jornalismo cidadão, na qual uma pessoa, ela vai a um determinado lugar e ela mostra uma evidência. E o conjunto dessas evidências, nós estamos falando, por exemplo, sobre negacionismo de Covid, que é um tema muito frequente recentemente, né, nós estamos dizendo, a gente consegue monitorar e ver a produção diária de dezenas dessas peças, e elas são altamente persuasivas, porque você vê, né, alguém entrando no hospital e o pronto-socorro vazio, alguém entrando, sei lá, num necrotério, abrindo um caixão, mostrando um caixão vazio, ou alguém andando no cemitério mostrando as covas vazias, né, e o conjunto dessas evidências empíricas que são apresentadas por meio desses vídeos de testemunho, eles persuadem. Essa é a forma mais presente, para mim, a que a gente tem monitorado, visto mais. Ela está acontecendo hoje, principalmente no WhatsApp, e ela persuade de outra maneira. Né? Se a gente olhar para as três formas, cada um alude, não é, se apoia sobre um determinado tipo de persuasão. Então, a notícia falsa clássica, do site de notícias falsas, eles se apoiam na autoridade do jornalismo, né? Na ideia de que um processo rigoroso de apuração está subsidiando aquela informação que a gente está vendo, e é por isso que ela persuade. A forma boato, ela é o testemunho de alguém que teve acesso a uma verdade que estava escondida e está revelando essa verdade para o mundo, né? E a força dela vem desse testemunho. Eu vi, foi meu cunhado que estava lá na Polícia Federal, eu vi, eu estou contando para vocês, e essa verdade é chocante. E essa terceira forma que a gente está vendo agora, sobretudo no WhatsApp, ela persuade pela evidência empírica, né? Então são vídeos que vão mostrando, né, de diferentes maneiras, em diferentes lugares, a mesma tese. Elas instanciam, elas exemplificam a mesma tese, e a repetição dessas evidências empíricas é altamente persuasiva. Eu acho que isso está bom para uma primeira apresentação de como tem o problema. Hoje, o problema da desinformação, que é um termo que a gente prefere no lugar de notícias falsas, ele está espalhado
pelas 3 plataformas, né, no Facebook, no Twitter, no YouTube e na mensageria privada, que é o WhatsApp e o Telegram, mas sobretudo o WhatsApp e o Telegram tem muito pouco uso, de maneiras diferentes, né? O Facebook andou tendo medidas mais duras, às vezes até controversas, porque muita gente se sentiu afetada de maneira injusta pelas ações do Facebook. Então o Facebook, eu acho que hoje, por conta dessas ações aí que teve no passado, é onde o problema é menor. No Twitter, é um problema grave que envolve contas falsas, que é um problema crônico dessa plataforma. É um problema muito grande no YouTube, onde as notícias falsas estão muito misturadas com a opinião política. O formato YouTuber é um formato muito opinativo, então a gente tem um problema sério de difusão de informações distorcidas e falsas no YouTube, mas ela tem, ali é um caso cinza, porque ela envolve opinião, ela não necessariamente tem esse formato noticioso, embora em alguns casos tenha um formato noticioso, e o WhatsApp, que é o maior problema do Brasil, porque é uma plataforma, porque ela é feita de redes privadas de comunicação, que ela não pode ser monitorada, e justamente porque ela não tem rastreabilidade, então a gente não sabe de onde vêm os conteúdos, justamente porque ela tem esse manto do sigilo, onde o jogo sujo está mais desenvolvido. É o nosso principal problema, na minha opinião. Eu acho que isso funciona como uma apresentação do problema tal como a gente tem visto lá no nosso laboratório. Perfeito. Pablo, quero agradecer mais uma vez. Nós já temos uma lista de inscrições e aqui pela lista o deputado Paulo Fiorilo está inscrito a deputada Mônica. Eu vou pedir só que o deputado Paulo possa permitir que a deputada Mônica faça uma saudação, que como é de praxe, foi a deputada Mônica que fez o convite. É possível, deputado Paulo? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Eu queria sugerir que a deputada começasse, então, com a arguição dela e eu, em seguida, faço as minhas. Não tem nenhum problema, até porque ela já aproveita e faz a saudação, ok? Ok, então, vou passar a palavra aqui, com a concordância do deputado Paulo, a deputada Mônica Seixas, autora do nosso requerimento para o seu convite. Muito obrigada, Caio. Muito obrigada, Paulo, pela gentileza. Bom dia, Pablo. Muito obrigada por contribuir aqui com a nossa CPI. Seja muito bem-vindo. Eu tenho bastante dúvidas. Na verdade, a gente já conversou antes, você prontamente se dispôs a me ajudar. Você foi uma das pessoas que colaborou com o projeto de lei elaborado no Congresso e no Senado, certo? Isso, sim. Tá. Diante disso, eu tenho algumas dúvidas e gostaria que você colaborasse com a gente. Qual é o acúmulo da sua pesquisa hoje sobre a tramitação de boatarias ou notícias não verdadeiras? Eu tenho a sensação, e aí, não sei se como vítima, e você fique à vontade para falar, que a maior parte tem como objetivo construir ou destruir reputações, e ela acontece no submundo da mensageria. A grande maioria, falando de caso específico, eu acho que grande parte dos meus colegas começam a receber hater, mas não sabe exatamente de onde vem, e de repente a gente descobre que está rolando no WhatsApp um meme X sobre a gente. Eu tenho a sensação que grande parte é destruição de reputação ou construção de reputação, e acontece pela rede de mensageria, não vem diretamente do aberto. E aí queria perguntar se isso está correto, como é que vocês monitoram a distribuição de boataria, tentando seguir aí a orientação do senhor sobre o conceito. É feito por cidadãos mesmo? Você disse que tem esse caráter de jornalismo cidadão, a grande maioria do que se noticia como fake. É feito por cidadão mesmo ou tem alguma organização ideologizada, robôs, mecanização, uso de recursos, algum planejamento da distribuição dessas CPIs? Vocês já conseguiram chegar na pesquisa de vocês sobre a raiz da distribuição da boataria, como é que ela está acontecendo? Depois,
eu queria que o senhor falasse, já que o problema não é a desinformação, porque em dado momento, eu já falei isso muitas vezes aqui na CPI, que eu concordo, que em certa medida, a desinformação faz parte da sociedade. Tem gente que acredita, eu sempre uso esse exemplo, tem gente que acredita piamente no inferno, tem gente que desacredita piamente no inferno, e tá tudo bem as nossas vidas girarem em torno dessa crença. Mas eu quero saber hoje quem é que organiza e se isso tem impacto na democracia ou se isso que está acontecendo é plenamente normal e a gente precisa aprender a conviver. Porque hoje, o senhor mesmo disse que a maioria das notícias que tramitam nas mídias sociais abertas, Facebook, etc. e tal, são falsas. Ok, tudo bem, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, é esse combo de perguntas que eu deixo para o senhor. Mônica, só antes de passar o Pablo, eu não sei se no final ele conseguiu ouvir. No finalzinho teve aqui para mim, pelo menos o som acabou não ajudando. Só o seu finalzinho, a última pergunta sua. Não sei se pro nosso convidado também. Conseguiu me ouvir, Pablo? Quer que eu repita? Não, eu acho que eu consegui. Então, ok. Passar para o Pablo, então. Bem, obrigado, deputada, primeiro, obrigado pelo convite de vir aqui conversar. Eu acho que a gente presta muita atenção nos problemas, e é natural que preste atenção nos problemas, né? Os problemas são mentiras, né, que são apresentadas como verdade, porque isso forma uma opinião sem base, e ataques à reputação, que é uma coisa extremamente danosa. Acho que os políticos são muito sensíveis a isso, porque eles são alvos desses ataques, tal. Mas queria chamar assim, a natureza do fenômeno não é fazer mentira. Quando a gente olha para essas máquinas, elas não estão fazendo apenas mentiras, né? O objetivo delas não é fazer mentira. O objetivo delas é uma máquina, eu diria que é uma máquina de propaganda. Um livro importante que saiu nos Estados Unidos faz um par de anos, né, usa esse termo. Eu acho que o que a gente está vendo é a construção de máquinas de propaganda que usam de uma cidadania muito engajada politicamente para difundir essas informações. E essa é a natureza do fenômeno. Eles estão fazendo, essa máquina de propaganda tem as mais, digamos, mais éticas, as menos éticas, umas estão fazendo pequenas distorções ou eventuais distorções, outras estão fazendo distorções de maneira reiterada, mentiras, ataques à reputação e todo tipo de jogo sujo, sobretudo fazendo uso da mensageria privada, que é o nosso maior problema hoje. O nosso maior problema, ao meu ver, se a gente pensar em e-mails, está na WhatsApp, em primeiro lugar, e em segundo lugar, no YouTube. As outras... O Twitter tem uma base de usuários pequena, e o Facebook foi muito duro no passado, inclusive, talvez, cometendo algumas injustiças, mas por isso o problema lá é menor. Então, eu acho que os problemas estão muito concentrados nessas duas plataformas, no WhatsApp e no YouTube. No WhatsApp, o WhatsApp é uma ferramenta que cuja natureza do problema advém da sua evolução. O WhatsApp ele nasceu para ser uma ferramenta que substitui SMS, que é a troca de mensagens de texto, né? Ele nasceu porque SMS no início, né, lá nos anos 2000, ele era caro, né? Ele era tarifado, ele era bem caro, e o WhatsApp ele fazia isso por meio da rede de Wi-Fi. Então você conseguia trocar mensagens pela rede de Wi-Fi sem ser tarifado pelo SMS. Ele era um substituto do SMS. Então ele tinha um formato que é de comunicação interpessoal. Eu falo com o meu interlocutor e é uma comunicação 1 a 1 interativa. Aos poucos, na sua evolução, nos anos 2010, durante todos os anos 2010, ele foi adquirindo funcionalidades de massa. Então eu falo em grupos, eu tenho listas de transmissão, eu tenho reencaminhamentos de mensagem, e essas funcionalidades de massa permitiram fazer com que conteúdos que trafegavam nessa comunicação interpessoal ganhassem amplitude. Qual amplitude? Milhões de usuários. A gente sabe isso porque a gente faz pesquisa de opinião e a gente vê que elas chegam a milhões. Então a gente consegue falar com alguma convicção. A VAS fez muitas dessas pesquisas e a gente sabe que elas nascem no WhatsApp e por esse processo de reencaminhamento para grupos, que reencaminham para grupos, que reencaminham para grupos, ela chega a milhões de pessoas sem nenhum exagero no uso dos milhões. Pois bem, só que quando ela está nesse processo de reencaminhamento de massa,
ela passa a ter um comportamento que não é de comunicação interpessoal, não é como um telefone, uma conversa privada. Ela tem um comportamento de massa, ela tem um formato muitos, ela tem uma origem e ela se dissemina para muitas pessoas de maneira unilateral, né? Tanto é que você responder uma dessas mensagens que viralizou, ela não é redistribuída para a cadeia, né? Você só responde ali para a pessoa que te reencaminhou. Então ela tem um formato de comunicação de massa. Quando, no entanto, a proteção que era própria para a comunicação interpessoal, sigilo, privacidade, criptografia, foi aplicada à comunicação de massa, a gente passou a ter um problema. Porque eu posso fazer conteúdos que falam para milhões de pessoas e eu usar as proteções que são muito apropriadas para a comunicação interpessoal, elas devem existir para a comunicação interpessoal, isso virar uma manta de segredo, uma espécie de capa protetora que impede saber de onde vêm essas informações. Essa é a natureza do problema do WhatsApp. Não estou nem super interpretando o próprio WhatsApp em várias declarações à empresa. O Mark Zuckerberg, que terminou adquirindo, dono do WhatsApp, do Facebook, terminou adquirindo o WhatsApp, também tem dito isso, né? Tanto é que o Facebook, que é dono do WhatsApp, tem limitado alguma dessas características de difusão de massa, por exemplo, desabilitando encaminhamentos, primeiro para 5, agora para 1, eles estão tentando limitar, porque eles sabem que essa combinação de sigilo e comunicação de massa é muito danosa, porque ela permite essas campanhas sujas que chegam a milhões e que se protegem no segredo. Por exemplo, a gente, em muitos casos, como a gente faz monitoramento de grupos públicos, o WhatsApp não é monitorável. Ele não é monitorável porque são grupos privados, são um grupo da minha família, grupos, e ele tem um sistema de proteção de sigilo que não permite que eu monitore, saiba o que está acontecendo ali dentro. Porém, a gente monitora grupos públicos, grupos que as pessoas publicam convites na internet. E nós, na universidade, várias outras universidades, na UFRJ, na UERJ, na UNB, na UFMG, que tem um grupo grande, né, tem vários grupos monitorando esses conteúdos. Então, a gente tem uma pista monitorando, sei lá, 100, 200, o pessoal da UNB tem mais de 1.000 grupos, né? A gente monitorando esses grupos, a gente tem uma pista do que tem, mas a gente não sabe o que está acontecendo no Brasil real. É como se a gente olhasse numa fechadura para ver. E o que a gente vê, olhasse numa fechadura num estádio de futebol, que é uma coisa enorme, você está vendo só um pedacinho da coisa. Mas esse pedacinho que a gente vê é muito ruim. A gente vê conteúdos de péssima qualidade. No período eleitoral aí de 2018, a gente fez monitoramento e submeteu uma verificação, e deu a maioria dos conteúdos que eram verificáveis eram falsos. Então, nós estamos falando, assim, de um meio que está completamente poluído. É um verdadeiro esgoto, o WhatsApp. Claro, tem conteúdos listos, a gente conversa com a família, com os amigos, troca opinião, tem conteúdos virais, memes, engraçados, orações, mas tem muita coisa suja. O jogo sujo está acontecendo hoje por meio do WhatsApp. E hoje, cada um desses pesquisadores de WhatsApp, que tem na academia, nós estamos sentados em evidências, terabytes de evidências que se amontoam e que a gente não consegue fazer nada, porque a ferramenta não permite a gente chegar na origem desses... Você sabe a última pessoa que enviou, só que você não vai responsabilizar o seu tio que te enviou de uma maneira sem dolo, ingênuo, aquele conteúdo, crendo na veracidade daquele conteúdo, né? E ele está sendo usado ali, justamente porque ele tem esse manto de segredo, foram construídas verdadeiras máquinas de disseminação, de desinformação. E aí que estão atacando, do ponto de vista de tipificação, nós estamos falando de crimes contra a honra, calúnia e difamação, de montão, nós estamos falando de crimes contra a saúde pública, de montão, agora, de montão. Nós estamos falando de racismo, de crimes contra minorias. Isso é o que acontece bastante ali, porque você faz ali de uma maneira completamente impune, você chega a milhões de pessoas. Você não consegue fazer isso nas outras plataformas, né, no Facebook, porque você vai ser punido, você vai ser identificado e eventualmente punido. Você não consegue fazer, pelo menos, com tanta, digamos, com tanto alcance
e nem também de maneira tão impune, tão resguardando a autoria, impedindo a responsabilização desses atos. Então, o WhatsApp, a coisa é, isso é espontâneo ou isso é organizado? Né? A sua pergunta, Tada. A verdade é que um pedaço desse é espontâneo, mas um pedaço tudo indica que é organizado. Por que a gente sabe que é organizado? Porque, por exemplo, a gente vê mudança súbita de agenda. O que é uma mudança súbita de agenda? Por exemplo, está se falando só de um determinado assunto, e você está recebendo centenas, do dia para a noite, muda para um assunto B, completamente, um ataque a um determinado político. Então, sai daquele tema e muda. Então, desaparecem aquelas centenas de mensagens que você recebia todos os dias, elas param de vir e passam a vir só sobre um determinado alvo. Isso sugere, coordena, eu não sei se os conteúdos são feitos de maneira centralizada ou se eles são reunidos e a distribuição é coordenada, a gente não consegue, porque nós não temos instrumentos de monitoramento. E mesmo, muitas vezes a gente colaborou aí com investigações policiais, Ministério Público Eleitoral, nunca deram em nada, e investigações, inclusive, dos meios de comunicação. Então, a gente não sabe o que está por trás dessas estruturas, né? Falando do WhatsApp, eu não sei, mas eu tenho vários indícios de que nós estamos falando de grupos organizados. Quando a gente está falando do Facebook, daquela forma primeira, dos sites hiperpartidários, que também chamados de sites de notícias falsas, aí a gente está falando também de uma coisa organizada, mas normalmente de pequena escala. Envolve dinheiro, possivelmente envolve dinheiro, porque essas plataformas têm sistema de monetização, mas a gente não está falando de valores muito elevados, nós estamos falando de valores que são modestos comparados com uma empresa de comunicação, mas que são, muitas vezes, suficientes para manter aquela operação funcionando, né? Então, e eles estão muito ligados às militâncias políticas, né? Então, quando a gente está falando dos sites hiperpartidários, a gente está falando de uma forma de comunicação militante, que tem algum tipo de coordenação política e ela tem remuneração por meio das formas de monetização das plataformas. Quando a gente está falando do WhatsApp, a gente está falando de coisas mais incertas, que a gente não consegue saber exatamente. Perfeito. Vou dar sequência aqui, a gente tem mais 4 inscritos, e depois, se a deputada Mônica quiser, deixa a inscrição novamente, a gente vai tentar, dependendo do tempo aqui, o nosso próximo convidado está para 12:30, ela retoma. Mas vou passar então a palavra ao deputado Paulo Fiorilo, para que ele possa fazer a sua intervenção. Quanto tempo eu tenho, presidente? São 5 minutos. Perfeito, serei breve. Primeiro, parabéns ao professor Pablo pela exposição. Eu vou tentar ser objetivo, professor. Tenho 7, 8 questões, vou tentar ser rápido. A primeira delas, se o senhor poderia, a partir dessa exposição que o senhor fez, dos formatos, né, os fenômenos, né, como boato, exemplificação, formato de exemplificação de discurso, se o senhor poderia dizer qual deles se encaixaria no modelo brasileiro, se vocês têm esse estudo. A segunda questão, o senhor fala que envolve a monetização, no caso do Face, mas eu queria inverter. Vocês chegaram a pesquisar, por exemplo, o uso de recursos para que o senhor chamou dessa parte organizada pudesse funcionar, de notícias falsas? A terceira diz respeito a uma questão que o senhor colocou, que eu vou me antecipar, eu sei que outros parlamentares o farão, o formato das exemplificações de discurso. Nós tivemos aqui em São Paulo, depois eu tenho certeza que o deputado Nery vai poder também falar disso, mas eu queria que o senhor pudesse aprofundar para poder diferenciar o que pode ser, de fato, uma notícia verdadeira daquilo que poderia ser esse formato que o senhor citou. E aí eu vou para as minhas outras 5 perguntas. Em seu texto, o que são e como lidar com as notícias falsas, o senhor comenta que o conceito de fake news, como o senhor já disse, foi adotado nas eleições americanas de 2016, para designar os sites de notícias que difundiam nas mídias sociais informações falsas sobre Hillary Clinton e cujo impacto se atribuiu à vitória de Donald Trump.
Nas eleições brasileiras de 2018, o senhor consegue avaliar as fake news difundidas e atribuir possíveis efeitos delas sobre as forças que estavam disputando as eleições? É possível dizer quais candidatos ou partidos políticos foram mais beneficiados e quais foram mais prejudicados? A próxima, professor. O monitor do debate político digital, projeto coordenado pelo senhor, analisou ou tem arquivado algum tipo de conteúdo relevante sobre o debate nas redes que podem ter influenciado a eleição paulista, governador, deputado? O senhor está me ouvindo? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Perfeito. Estou ouvindo. A próxima. Não, então, se o senhor entendeu, se tem, a partir do monitor do debate, se o senhor tem algum conteúdo relevante. A outra questão. No mesmo texto que a gente fez referência lá, o primeiro, o senhor afirma que a produção de notícias falsas é o resultado de um processo mais geral de rebaixamento dos padrões editoriais para atender um ambiente político polarizado. Isso é, as fake news emergem de uma mídia hiperpartidarizada para atender aos públicos que estão nessa intensa disputa política em lados opostos. Pergunto, o senhor não acha que também pode ocorrer o inverso? Isto é, a polarização ocorre ou é acirrada justamente por conta da emergência dessas notícias falsas? Próxima pergunta. O uso da psicometria para influenciar a opinião pública aponta para a possibilidade de manipular as polarizações. Por exemplo, uma pessoa pode não estar em um polo de orientações políticas, ter apenas tendências a determinadas opiniões e ideologias, mas ao ter seus dados comprados ou divulgados, começa a receber notícias falsas que a estimula a caminhar para um ponto extremo, como foi mostrado no escândalo da Cambridge Analytica. Nesse caso, não é a notícia falsa sendo criada para atender a uma opinião, mas a notícia sendo criada para, no contexto eleitoral, por exemplo, induzir uma opinião do eleitorado que beneficiará um candidato em detrimento de outro, de acordo com o interesse daqueles que produziram. Qual a sua análise sobre esse contexto? Será que não temos novos atores dentro da disputa, atores clandestinos, como foi a própria Cambridge? Por último, fake news não é uma atitude isolada, faz parte de um processo mais amplo, é uma estratégia planejada e calculada. Ao tempo que imputa a um candidato um fato socialmente rejeitado, o adversário eleitoral faz a defesa do inverso e, portanto, se beneficia com isso. O senhor concorda com essa formulação? Muito obrigado, senhor presidente. Espero não ter usado meus 5 minutos. Oi. Foi no limite, deputado Paulo. Só um minutinho, deputado. Eu perdi a última, eu estou tomando nota, que são muitas perguntas. Desculpe, professor. Como eu tive que ser rápido, claro. A última pergunta é o seguinte, ó, fake news não é uma atitude isolada, faz parte de um processo mais amplo, é uma estratégia planejada e calculada. Ao tempo que imputa a um candidato um fato socialmente rejeitado, o adversário eleitoral faz a defesa do inverso e, portanto, se beneficia com isso. O senhor concorda com essa formulação ou o senhor faria de uma outra maneira essa formulação? Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao professor Pablo. Bem, obrigado. São perguntas ótimas e muito difíceis. Muito difíceis. Sobre essas 3 formas, elas estão todas no caso brasileiro, né? Eu fiz essa exposição pensando no caso brasileiro, né? A primeira forma dos sites hiperpartidários, ela está um pouco em decadência, né? Ela está desaparecendo, porque ela se apoiava muito na difusão no Facebook, e o Facebook andou combatendo isso. Ela existe ainda de uma maneira, mas ela está perdendo importância, está perdendo bastante importância. Embora, quando a gente olhe, como eu disse, ainda é maioria de tudo que é compartilhado no Facebook, é isso. A enorme maioria são sites noticiosos, metade grande imprensa, metade sites hiperpartidários. Uso de recursos nessa parte organizada. Eu acredito, bem, a gente não consegue, né? No nosso laboratório, nossos pesquisadores, normalmente a gente está fazendo observação
né, do tráfego de informações, né, do que está sendo consumido. Então, eu não tenho acesso ao que acontece do lado de lá do balcão. Né? Tem gente bancando? Eu quero crer que sim. E eu falo isso não porque eu observo, mas porque nós já colaboramos com muitas investigações, como a gente é provavelmente o centro mais antigo de pesquisa, a gente já fez muitas parcerias, desde órgãos de imprensa, do tipo Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, até com órgãos de investigação policial. E eu quero crer que tem, mas ela é muito menor do que se imagina. Muita gente acha que são estruturas milionárias. Na minha experiência, nós estamos falando de pouco dinheiro, mas pouco dinheiro faz muito estrago. Né? Dinheiro que pode vir de fontes, de financiadores, dinheiro que pode vir das próprias plataformas que estão monetizando alguma dessas atividades. Né? A gente não viu no caso brasileiro, mas no caso americano, por exemplo, tinha operadores de notícias falsas que tinham um portfólio misto de sites dos dois espectros políticos. O negócio dele era dinheiro. Então ele fazia para o campo republicano e para o campo democrata ao mesmo tempo, para ganhar dinheiro com a polarização política. Né? Então, o que eu sei de uso de recursos tudo indica que existe, mas nós estamos falando de volumes pequenos, nós estamos falando aí de dinheiro da ordem de dezenas de milhares de reais mensais para você operar uma máquina dessa, mais do que milhões, para dar assim, uma ordem de grandeza, é o que eu estimaria, mas eu não sei. A parte que eu tenho mais convicção é esse monitoramento do tráfego. Sobre essa coisa da exemplificação do discurso, de eu ter uma tese, ter esses vídeos de testemunho, onde eu vou nos hospitais, eu abro os caixões, né? O que é verdadeiro, o que é falso? Né? Na verdade, você tem que fazer a verificação. Isso tem a ver com o problema das notícias falsas. Como é que eu sei quanto de notícias falsas? Para eu saber o quanto que eu sei, eu tenho que fazer uma apuração em paralelo. E é por isso que nós não temos, nenhum grupo de pesquisa, a gente não sabe o tamanho do problema. Para você ter uma ideia, por exemplo, a gente coleta no nosso laboratório por volta de 3.000 a 3.500 notícias políticas por dia. Não estou falando de entretenimento, não estou falando de saúde, de esporte, só notícia política. O Brasil produz, por volta disso, umas 3.000 links de notícias por dia. Isso é inverificável. Se a gente somar todas as agências de verificação que existem no país, que estão... A gente não faz 100 verificações por semana, e a gente tem 3.000. Então, eu não sei o tamanho do problema. Não tenho como saber o tamanho do problema. E, por esse motivo, eu não sei também dizer se ele está mais concentrado na esquerda ou na direita. Eu tenho alguns palpites que eu evito dar em público, porque eu realmente não tenho base para afirmar uma coisa dessa. Outra pergunta sobre o uso de fake news nas eleições brasileiras. O nível do que a gente capturou foi muito ruim. Teve muitas distorções e inverdades nas eleições brasileiras. Muito, sobretudo no WhatsApp. Mas o WhatsApp tem esse problema de... Eu estou sentado em evidências, a gente coletou isso, a gente fez uma matéria, foi capa do New York Times, e não se faz nada com isso. Né? A gente não consegue, são evidências que não levam a lugar nenhum. A gente sabe que trafegaram, a gente sabe que chegou muita gente, mas com base você pega aquela peça de propaganda e você não sabe de onde veio, e portanto não leva a lugar nenhum. Sobre as eleições paulistas em particular, nós monitoramos, o nosso grupo de pesquisa em particular se centrou nas eleições federais. A gente não tem, talvez a gente tenha alguma coisa residual que terminou chegando das eleições estaduais, né, para governador, para deputados estaduais. Teria que olhar com cuidado para ver se a gente terminou capturando residualmente alguma coisa, mas se a gente seriam coisas residuais. Teria que ver se outros colegas pesquisadores têm isso. Professor, não, só para registrar, se o senhor se puder encaminhar para a CPI, seria muito útil, claro, mesmo que residuais. Obrigado. Eu vou fazer um levantamento para ver se eu encontro alguma coisa. A gente tem tudo isso arquivado, eu vou verificar se tem alguma coisa relevante, ou mesmo que eu não considere relevante, eu encaminho para a CPI. Sobre causa e consequência, isso é uma longa discussão, né? A sociedade está polarizada e essa máquina de propaganda está atendendo uma sociedade que é polarizada, ou essa máquina de propaganda está polarizando a sociedade?
uma longa discussão, eu não tenho uma boa resposta para isso, mas esses fenômenos estão interligados, eu não tenho a menor sombra de dúvida que eles estão interligados, e por isso que eu acho que a solução para o problema das notícias falsas é a gente reduzir a temperatura política, que não é reduzir a divergência política. Eu creio que a divergência faz parte da política, mas a intolerância política e a virulência do jogo político, ele está ligado à difusão de notícias falsas, e é isso que a gente precisa sair. Por isso eu acho que legislação, investigação, tudo isso ajuda a matizar, a mitigar o problema, mas para a gente resolver o problema, a gente vai precisar ter uma saída política, né, das forças políticas da sociedade, que não envolve só os políticos, envolve a sociedade, porque a sociedade está conflagrada. Essa é a minha opinião. E tem uma outra coisa, que a gente tem atores clandestinos, né, tem a ver com a pergunta sobre dinheiro. Eu creio que sim. A gente tem duas coisas que eu acho que eu prestaria muita atenção. Um é a manipulação do algoritmo no Twitter. O Twitter tem um problema crônico de robôs, de contas falsas. Eles negam, ninguém está persuadido. E o problema de identificar e mensurar robôs é muito difícil no Twitter. Por quê? Porque o comportamento de um robô e o comportamento de um militante é indiscernível do ponto de vista de observação. Por isso nem o Twitter sabe direito. Você vê uma conta que fica compartilhando determinado tema sobre uma determinada perspectiva política, e você acha que é um robô, que é um processo automatizado, você vai descobrir que é um militante. Então, é muito difícil estimar, mas ninguém tem dúvida de que tem muitos robôs, muitos softwares que estão imitando um militante, e a gente não sabe o tamanho do problema, mas ele existe. Ninguém tem dúvida de que ele é relevante, e o Twitter tem muita dificuldade em combater esse tipo de problema. E no WhatsApp, a gente tem, não é robô, são essas estruturas clandestinas que ou estão fazendo esses conteúdos sujos, ou elas estão coordenando a distribuição. Eu não sei se elas estão produzindo as peças, ou apenas produzindo as peças, ou elas estão coletando de diversas fontes e coordenando a distribuição, mas eu acho que esses são os atores clandestinos para os quais eu prestaria bastante atenção, que é onde o jogo sujo está concentrado. Só para eu não voltar mais, se o professor pode disponibilizar, além dessas informações mesmo que residuais, se tem alguma pesquisa que foi feita pelo monitoramento de vocês sobre views e recebimento de recursos entre sites. Se puder encaminhar para a gente também, se possível. Muito obrigado, senhor presidente. Tá bom. Agradeço ao deputado Paulo e também ao Paulo pela gentileza aí nas respostas. Dando sequência à nossa lista de inscrições, eu quero passar a palavra, então, à deputada Janaína Pascoal, para que possa fazer a sua intervenção. Com a palavra, deputada. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor Pablo, agradecendo pelos ensinamentos. Professor, quanto mais eu leio, né, e ouço sobre esse tema, eu percebo que os estudiosos estabelecem uma diferença, assim, muito, muito clara entre o jornalismo profissional, tradicional, e esse material que tem incomodado muita gente, né, seja em blogs, em sites, em memes, em mensagens, e me parece que se toma como pressuposto de que o jornalismo tradicional faz uma rígida checagem do que ele publica. E a minha experiência mostra que o jornalismo profissional, falo isso com muito respeito, e nunca fui defensora de regulamentação, nem de censura, jamais, nem sempre checa tanto, né? E a experiência política de décadas no nosso país mostra que, em vários estados, famílias com muita força política controlam os meios de comunicação, TVs, rádios, né, jornais, não raras vezes a mesma família tem todos esses tipos de veículo. Então, com todo respeito, eu fico um pouco até chocada quando eu ouço essa tranquilidade com que se opõem, né,
os veículos tradicionais e essas novas formas, né? Então, eu pergunto para o senhor, será que nós não estamos enfrentando uma guerra, né, entre o jornalismo profissional, esses grandes veículos de comunicação e esses novos veículos, que claro, podem ser melhorados, podem ser debatidos, aprimoramento ético sempre deve ser feito nos dois lados, em todos os lados, mas não estaria aí também uma guerra, né, uma guerra de espaço, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu levanto. Uma outra questão. Hoje, inclusive, teve uma matéria interessante falando sobre o dinheiro de publicidade do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil foi proibido de publicar em determinados sites que entenderam que propagariam notícias falsas. E o Banco do Brasil está reclamando porque ele, de alguma maneira, foi o que eu entendi, conseguia abrir mais contas ou alcançar mais clientes com o formato de publicidade que ele fazia antes. Então, eu nem estou entrando no mérito, né, de publicar em sites bons, sites ruins, mas será que essa imprensa tradicional não está incomodada em perder esse dinheiro? Né? Esse dinheiro das empresas públicas, esse dinheiro dos políticos, né? Porque o senhor saiba como é que eu penso, eu tenho um PL aí na Assembleia, aqui na Assembleia, proibindo dinheiro público em publicidade, tá? Proibindo, porque eu entendo que nós vivenciamos uma concorrência desleal nas eleições contínua, porque o cidadão que está no governo do Estado, na prefeitura, na presidência da República, com todo esse dinheiro para irrigar meios de comunicação, tradicionais ou não, ele faz uma publicidade de si próprio por 4 anos, né? Então, assim, eu acho que tem que proibir por esta e outras razões. Mas o senhor não consegue enxergar nessas suas pesquisas uma guerra por essa verba publicitária, né? Esse é um segundo ponto. Aí a verba pública. Outra coisa, quando uma mensagem vem, ainda que por WhatsApp, de um veículo convencional de jornalismo, é raro um tio, né, como o senhor bem mencionou, perguntar se é fake news. Por outro lado, quando... perdão, caiu aqui meu telefone. Quando o link vem, né, de uma montagem de WhatsApp ou de um site menos conhecido, esse tal tio geralmente pergunta, é fake? Por que eu estou dizendo isso? Será que a própria população já não faz uma filtragem desse material? Né? Até que ponto esse debate, não digo debate de ética, o debate ético ele é sempre necessário em todas as atividades, mas esse debate que, em certa medida, vai restringir essa comunicação, ele não finda sendo ditatorial em si. Né? Por exemplo, na China, na Venezuela, na Rússia, em quaisquer estados em que a gente pode falar que há aí ou uma ditadura ou uma democracia questionável, existe uma limitação na comunicação pela internet, né? Existe uma tendência a querer controlar ou cercear os meios de comunicação. Então, eu tenho medo desse debate, você entendeu? Vou dar alguns exemplos. Né? Havia vários boatos, lá atrás, 10, 20 anos atrás, de envolvimentos de grandes nomes do PSDB com escândalos de corrupção. Esses tais boatos foram tratados como fake news, com outra designação, mas como fake news por anos a fio. E algumas denúncias que começam a eclodir mostram que os tais boatos de 10, 20 anos atrás, as tais fake news, podem ser verdade. Então, será que a gente ganha, né, em termos de democracia, de acesso à informação, de combate à corrupção, com esse trabalho de cerceamento na comunicação? Né? Até que ponto deixar fluir a informação, né? Deixar fluir a informação e que essa rede, que ela se autorregule, né? Que
até que ponto isso não é um ganho maior em termos de democracia, sobretudo na área política, quero deixar bem claro, né? Porque eu não estou falando de material com pornografia infantil, eu não estou falando de vídeos que ensinam a cometer crimes das mais diversas ordens, né? Nesse sentido, nesse segundo sentido, eu queria ouvir o senhor para saber se o grupo, né, que o senhor compõe, se faz algum trabalho com relação à Deep Web, porque os temas que mais me preocupam, né, as questões que mais me afligem, são as que estão relacionadas ao uso da Deep Web, né, e eu tenho percebido que os analistas, eles estão muito concentrados, não estou diminuindo a importância disso de maneira nenhuma, no que é regular, né, e os crimes mesmo, aqueles crimes que tradicionalmente a gente pode chamar de crimes, eles estão na Deep Web. Então, eu queria saber se existe, né, algum trabalho desse seu grupo nessa seara. E vou fechar aqui, eu poderia ficar horas conversando com o senhor, adorei a sua abordagem, mas o que me intrigou muito no passado bem recente foi o fato do Face e o WhatsApp, né, que é um outro ponto, uma concentração de poder, é o mesmo dono, né, ter derrubado, eu vou fechar, presidente, 30 segundos, ter derrubado páginas de política, tanto à direita como à esquerda. E em alguns momentos, professor, e eu sou advogada, não estou exercendo, mas sou, nós solicitamos retirada de conteúdo que instiga crianças a se colocarem em risco, a praticarem atos que podem levar até a morte, e nem sempre nós temos uma atenção, nem sempre é tão rápido tirar conteúdo do Face, das plataformas em geral, né? Por que na política eles são tão rápidos, eles são tão proativos? Não pode haver aí uma censura, não pode haver aí uma opção, o senhor entende? Então, assim, eu queria ouvi-lo sobre esses pontos, pedindo desculpas aí por ter estourado o tempo. Vou passar a palavra, então, ao professor Pablo, por 10 minutos. Obrigado, deputada, pelas perguntas. Só perguntas difíceis aqui. Então, deputada, eu acho que tem diferença. Não quero, de maneira nenhuma, fazer vista grossa aos grandes problemas do jornalismo brasileiro. Editorialização, muita boa separação entre reportagem e opinião, a parte editorial e a parte de reportagem, que é um princípio básico do jornalismo. Tem determinados assuntos que são fortemente editorializados. Como a senhora chamou a atenção, no interior o problema é pior, porque tem menos escrutínio público, tem menos verba, tem menos concorrência. Apesar disso, falando assim de uma maneira muito geral, existe grande diferença entre esses sites hiperpartidários e não diz respeito aos grandes grupos econômicos, que nós estamos falando existem sites, inclusive que estão fazendo jornalismo engajado, que estão fazendo apuração jornalística, né? Posso dar um exemplo à esquerda, Intercept, e um à direita, um antagonista. Eles estão fazendo investigação e tem, digamos assim, uma postura editorial mais forte, mais marcada, né? Eu acho que a grande separação desse fenômeno se dá ao fato de que o jornalismo, de uma determinada maneira, que se convencionou chamar de jornalismo profissional, ele está veiculando notícias que passaram por um procedimento de apuração jornalística. Melhor ou pior, mas passou. Eu creio que a maior parte desses grandes veículos sempre passou por algum processo de verificação. E esses sites hiperpartidários, inclusive os que têm grande acesso, tanto os de esquerda quanto de direita, não fazem esse procedimento. Não é que eles não fazem de maneira rigorosa, não fazem esse procedimento. Eles pegam o fato e estão comentando o fato, só que eles não apresentam esse comentário na forma de um artigo de opinião, o que seria completamente sem problemas. Estão apresentando de uma forma noticiosa, simulando que fizeram um procedimento jornalístico e, a partir daí, gera os problemas que a gente tem falado. Seguramente, a emergência desse ecossistema hiperpartidário, a esquerda e a direita, gerou disputa comercial, não tenho dúvida. Mas, apesar disso, eu chamo a atenção que existe um problema de informação, porque a gente precisa se informar a partir de procedimentos de investigação jornalística. Eu preciso separar o fato da opinião.
não é? E o fato do nosso sistema ter problemas, os grandes jornais têm problemas, quero insistir que os nossos jornais têm problemas, não significa que a gente deva abandonar isso por um sistema onde só tem opinião, apresentado como se fosse fato. A gente precisa resgatar e tornar esses critérios em todo o sistema, seja no sistema mais partidário, seja nesse sistema mais mainstream, digamos, mais rigoroso. Tudo que tem apresentado na noticiosa tem que dizer, isso aqui é uma notícia, eu liguei para a fonte, fulano falou, né? E tem que ter no próprio texto evidências desse processo de apuração jornalística para a gente ter uma base factual comum, senão a política ela fica desconectada do factual, e ela fica uma disputa de narrativas, como se diz ultimamente, né, que são discursos desconectados de uma base factual comum, porque não tem nenhum problema no jogo político a gente divergir da interpretação dos fatos, mas se torna um problema quando a gente discorda sobre a existência ou não de fatos, quando a gente trata a especulação como se fosse fato estabelecido. Eu acho que essa é a natureza do problema sobre desinformação na sociedade contemporânea. Rapidamente, sobre crimes na Deep Web, a gente não trabalha, a gente fez colaborações pontuais, mas não é o nosso foco. Nosso foco é monitoramento de notícia e comunicação política nas mídias sociais, e o Facebook tira conteúdo tão rápido porque ele está sob enorme pressão política da esquerda e da direita. Enorme pressão. O Facebook está com uma responsabilidade que ele não quer. Na verdade, eu nunca vi um setor econômico pedindo regulação como o Facebook está pedindo regulação, porque ele quer tirar de atribuição, porque a direita acha que está tirando mais da direita, a esquerda acha que está tirando mais da esquerda, porque todo mundo, quando aperta o calo, dói o seu, né? E ela está sob enorme pressão política. Então, no governo americano, mais sensível nos Estados Unidos, porque a sede da empresa é em São Francisco, né? Então, o Donald Trump fica dizendo que a direita está sendo prejudicada, e a esquerda que organizou essa campanha de boicote das grandes marcas está dizendo que, então, ela está sob enorme pressão. É por isso que o conteúdo político tem um tratamento diferenciado. Essa é a minha avaliação do problema. Obrigada, professor. Obrigada. Agradeço também ao professor Pablo pelas respostas. Está inscrito também o deputado Sargento Neri, que é o nosso relator aqui da CPI. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Neri. Obrigado, presidente. Doutor, parabéns pela palestra. Obrigado por ter aceito o convite da deputada Mônica e muito nos ajudou com os esclarecimentos. Eu vejo essa guerra virtual um problema muito sério e trato a CPI como um instrumento de apontar, às vezes, irregularidades, mas principalmente como uma ferramenta de esclarecimento, para que possamos chegar no denominador comum e verificar realmente o que podemos ajudar a sociedade para combater e, ao mesmo tempo, não tirar a liberdade de expressão, que é muito importante e um bem que jamais poderíamos perder. Eu vejo que não há uma ideologia política ou um partido que tenha uma chancela de criador de fake news. Eu vejo que está muito misturado essa ideia. O seu estudo chegou a um ponto de constatar que os fakes estão em todos os âmbitos, até mesmo na parte jornalística, e tem a intenção comercial, e às vezes de derrubar ou manter governos, né? Aquele governo que realmente acaba, como a doutora Janaína colocou, usando a parte comercial de informação de certas emissoras, e aquele governo que usa menos. Então, aquele que usa mais tem um certo carinho por essas emissoras. E aqueles que comercializam menos têm um certo repúdio pelas essas mesmas emissoras. Eu queria saber do senhor o seguinte: os estudos que foram feitos também atingem essas grandes emissoras, a parte jornalística, porque o pequeno jornalista, que são os regionais, muitas vezes tratam com seriedade de forma imparcial, acabam ouvindo os dois lados da moeda. Já as grandes emissoras não, elas rotulam e não dá espaço para que a outra parte se manifeste. Isso nos causa um temor muito grande, porque a ferramenta
de uma mídia que realmente ela tem potencial de atingir todo o país, mesmo o Estado, ela pode sim influenciar na opinião pública, até mesmo de uma campanha eleitoral. E nós tratamos muito dos atores políticos, né, e das pessoas. Eu gostaria de saber se esse estudo também apontou a parte comercial de notícias como essas grandes emissões. Obrigado, viu, doutor? E parabéns pela palestra. Passar a palavra, então, professor Pablo. Obrigado, deputado. Eu acho que são problemas, né, um pouco diferentes, como eu comentava com a deputada Janaína, né? A gente tem um problema no jornalismo. O jornalismo é entendido, os grandes jornais, as revistas, né, e os grandes portais ligados aos grandes grupos econômicos, diz respeito, muitas vezes, à editorialização, não separação da parte de opinião, que é a parte opinativa de um jornal, que existe, desde que ela é lista, ela precisa existir ali, porque é onde acontece o debate público, né, nos jornais, a parte de apuração factual, que é a parte da reportagem. A gente tem coberturas editorializadas, a gente tem problemas, varia de acordo com o jornal, varia no sistema, o jornalismo brasileiro não é isento desse tipo de problema, né? Mas esse problema é diferente da editorialização das notícias, que é, digamos assim, da construção de modelo, embora existam modelos que não buscam, né, a isenção, não buscam um equilíbrio, né? Eu dei o exemplo aí de sites de esquerda e de direita, que fazem jornalismo, que fazem apuração e que têm posições políticas, e é digamos, um modelo jornalístico lícito também. O problema que a gente está tendo de desinformação é um outro, é quem não está fazendo apuração e está com uma, digamos assim, uma aparência, né, sugere, tem um simulacro, né, então, quando eu vejo, ele tem uma forma, uma manchete que tem forma noticiosa, tem abre, tem lead, tem aspas, tudo me indica que aquilo passou por um processo de averiguação e de verificação jornalística, só que não passou. Então, eu estou me passando, eu estou dando a impressão ao leitor de que aquela informação confiável porque ela foi verificada, quando ela não foi. Esse é um problema. E aí a gente tem as outras formas de problema, né, que são esses boatos, né, que já aí eles não estão se passando por jornalismo, né, é um testemunho de alguém, normalmente apócrifo, é curioso, a forma boato, né, é alguém dizendo que viu um deputado, viu alguém fazer alguma coisa, só que não é assinado, você não sabe de onde veio, né, mas tem aquela força do testemunho. Ou esses vídeos que exemplificam o discurso, né, de alguém entrando, fazendo, essas coisas que são altamente persuasivos e tudo indica que eles são articulados para passar a sensação de que, como você está vendo várias vezes a mesma coisa, de que ela efetivamente está acontecendo, né, e são vídeos muitas vezes manipulados. Então, eu acho que são dois problemas separados, né, um problema é da gente aperfeiçoar o nosso modelo jornalístico, que ele tem problemas, ele precisa melhorar, é uma discussão que eu sempre levo aos veículos quando a gente vai falar de fake news, que os veículos têm o dever de melhorar, eles estão sendo alvo de críticas por serem excessivamente parciais, dos dois lados do espectro os criticam, né, a esquerda e a direita criticam, e eles precisam incorporar essas críticas e melhorar os seus procedimentos de separação de reportagem e opinião, né, mas esse é um problema que corre em paralelo ao outro problema, né, da desinformação se passando por jornalismo, ou da desinformação na forma do boato, ou na forma desses testemunhos que estão causando um impacto tremendo na formação da opinião pública brasileira. Agradecer aqui também ao deputado Nery e ao professor Pablo. Eu me inscrevi, professor, bem rapidamente aqui. Quero, de antemão, também te agradecer pela gentileza de estar conosco, mas pelo que a gente acompanhou, o senhor também ajudou na redação do projeto de lei das fake news, que passou pelo Senado. E hoje mesmo no Estadão, não sei se o senhor pôde acompanhar, tem uma divergência da própria OAB em relação ao projeto, né? 2 especialistas divergindo em relação a ele, e a principal divergência é em relação ao Conselho de Transparência, que institui o projeto. Eu gostaria de entender, se eu pudesse explicar o que significa esse Conselho de Transparência, e se o senhor tem alguma
talvez melhoria a fazer no projeto depois de ter ouvido talvez alguma opinião diferente de outras pessoas que não participaram da elaboração. É sobre isso e mais uma vez agradecer pela participação. Obrigado pela pergunta e obrigado pelo convite. Eu estou acompanhando bastante de perto a elaboração do PL, né? Eu li a matéria no Estadão, mas aquela de natureza jurídica não é muito a minha praia. Eu acho que eu falaria mais do mérito da proposta, né? Esse modelo de conselho é um modelo inspirado no modelo alemão. Ele foi introduzido bem no finalzinho da tramitação no Senado, né? Ele não estava nas diversas versões que o senador Alessandro Vieira fez, e mesmo nas versões, nas primeiras versões que o relator, que foi o senador Ângelo Coronel, fez. Ela foi introduzida lá no finalzinho, né? É um modelo de corregulação na qual eu tenho um conselho, que no caso ele é formado por sociedade civil, que é academia e ONGs, basicamente, Estado, né? Aí entra Ministério Público, Senado Federal, Congresso, né? Tem representantes do Estado, da sociedade civil e das empresas também, empresas de comunicação, empresas, as teles e as próprias plataformas, né? Você faria um conselho que ele seria um conselho de corregulação. As plataformas fariam instituições, não é, que conversariam com esse conselho. Da maneira como ficou na versão atual, que foi aprovada no Senado, as competências desse conselho são muito pequenas, no meu entendimento. Ele basicamente avalia os relatórios de transparência, que são os relatórios que as empresas fariam sobre as medidas que elas estão tomando, e proporia um código de conduta que não me parece obrigatório, que seria, digamos assim, seria uma espécie de orientação, não é? Então, não são competências pesadas, é uma corregulação muito leve, mas pode ser que tanto a composição quanto essas competências sejam mudadas. Eu, inclusive, acho que elas serão mudadas, porque existe muita pressão, seja para minimizar ainda mais as competências desse conselho, mas tem gente querendo que esse conselho tenha mais poderes. Eu não sei qual vai ser o resultado, né? Porque o Congresso está muito confuso nesses tempos de pandemia, não dá para saber como as forças políticas estão se movimentando bem, mas eu acredito que vai ser mudado tanto nas competências quanto na... Ok. Agradeço também aqui pela resposta. Eu acho que, nesse sentido, a gente acabou aqui a lista de inscrições, portanto... Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Arthur. Só uma coisa super rápida, na verdade, eu já tive a oportunidade de conversar com o Pablo algumas vezes, né? Eu sei que não tem a ver com o assunto específico desse requerimento, desse convite, e até talvez dessa CPI, mas eu aconselho a todos os deputados, e se o Pablo puder abrir também para esse pessoal, os estudos que ele sempre mostra ali, pessoal, é muito interessante o mapeamento que ele faz de redes, é um negócio bem completo, mostrando as bolhas de influência, né, às vezes de Twitter, às vezes de Facebook, de redes sociais, é um gráfico colorido que você bate o olho e ali é bem bacana para você ver as bolhas de influência. Não necessariamente está ligado ao tema da CPI, como eu falei, fake news em si, mas é um trabalho muito bacana que o Pablo tem. Eu acho legal se ele puder compartilhar com todos nós aqui. Obrigado. Vou reiterar, então, o pedido ao professor Pablo, se ele puder, assim como já foi pedido outros assuntos aqui, o deputado Paulo Fiorilo falou de alguns estudos que tenham, se puder, o que puder encaminhar para essa CPI. A gente formalizou algumas coisas, mas como o senhor está aqui conosco hoje, a gente está fazendo isso também praticamente pessoalmente, mesmo que virtualmente, aqui com a sua presença. Então, se puder encaminhar para essa CPI, a gente agradece os estudos, toda a capacidade do grupo que você coordena e tem ajudado. Claro, eu queria agradecer de novo o convite. Eu vou fazer um compilado assim, das coisas mais importantes, mais relevantes, que eu julgo que pode ajudar os trabalhos aí da comissão, e eu encaminho aí na próxima semana, nos próximos dias. Eu vou antes de concluir aqui, a deputada Mônica me pediu para fazer a última intervenção. Nós estamos já passando do ponto aqui, deputada Mônica, mas vamos abrir uma exceção, como é um convidado que foi Vossa Excelência que fez o requerimento. Eu vou pedir para que seja bem breve, para a gente poder
dar sequência aqui à nossa CPI. Com a palavra, Vossa Excelência. O som, deputada Mônica, o som não tá bom. Tá funcionando? Agora melhorou. Tá, problema do fone aqui. Eu vou pedir uma breve licença para inverter um pouco o papel e me colocar na contribuição como jornalista que sou. Não sei se todos os colegas sabem, mas essa é a minha profissão, era como eu atuava antes de chegar à Assembleia Legislativa. É verdade que a mídia tradicional... Desculpa, eu estava com fone. O microfone do deputado Paulo está aberto. É verdade que a mídia tradicional pratica, em dada maneira, influência ou desinformação. Por exemplo, a gente viu no início do ano notícias de que o secretário de comunicação da presidência poderia estar recebendo auxílio financeiro, ajuda financeira de certas emissoras de TV, e essas emissoras se comprometeriam, por exemplo, com a boa imagem do governo. A gente viu, por exemplo, o caso da grávida de Taubaté, a gente via, por exemplo, na época do Gugu, as entrevistas com o PCC, várias notícias mentirosas, mas acontece que o jornalismo, por ser mais antigo, tem uma série de regras que pautam o comportamento do jornalista sob pena de perder a licença, inclusive, a MTB, que é a nossa carteirinha de profissão. Então, você tem que dar espaço para o divergente, tem o direito de resposta. Se você se sente incomodado, você tem ali a assinatura do jornalista, você pode facilmente processá-lo por uma calúnia, por uma difamação, por uma inverdade, ou para pedir direito de resposta porque você foi citado simplesmente. A gente está falando desse submundo da boataria e da notícia falsa, que a gente não tem o autor. A gente não consegue chegar na pessoa que está espalhando e a gente não tem condições de processá-lo, de pedir direito de resposta. Talvez você não tenha, inclusive, a mesma máquina para divulgar uma segunda versão, uma segunda opinião a respeito daquilo que foi tido como verdade para as pessoas. E aí, vou terminar devolvendo a última pergunta para o Pablo. A gente não está partindo do zero. A gente tem um inquérito no STF, a gente tem a CPMI no Congresso, a gente tem diversos pesquisadores como o senhor sobre o tema, e tudo indica a formação de grupos organizados na distribuição de ataques pessoais ou na construção de reputações através de criar um problema para qual aquela pessoa tem a solução. Eu estou na subrelatoria de financiamento, porque embora o senhor tenha dito que não seja montantes, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, é muito mais do que um cidadão comum teria para divulgar o seu meme, a sua ideia e etc e tal. Eu queria saber do senhor se o senhor concorda com esse encaminhamento de que a gente precisa se atentar à formação de grupos organizados para distribuição de fake news, e se o senhor concorda que existe a possibilidade, que é o meu ponto de vista, eu estou colocando aqui para os colegas sistematicamente, que existe um caixa 2 que não passa pelo crivo da justiça eleitoral, desse financiamento da desinformação ou da formação de opinião enviesada. Eu vou responder rapidamente e inequivocamente. Eu acredito que exista esquemas organizados de distribuição de conteúdo, e eu acredito que tenha dinheiro envolvido que potencializa isso. Não sei dizer de onde vem, não sei dizer se vem de caixa 2, porque eu observo lá, eu tenho indícios de orquestração na distribuição desses conteúdos, né? Eu sequer sei, porque eu não consigo investigar, falar com as pessoas, não é meu papel é observar o consumo e a distribuição dessas notícias, mas eu tenho indícios de que essa distribuição, ela é organizada, e eu imagino, observando, acompanhando, sobretudo, investigações policiais, e acompanhando também as investigações jornalísticas, de que existe dinheiro envolvido. É bem menos do que a gente acredita, mas faz a diferença. Porque, na verdade, muitas dessas organizações estão no interior. Então, estou falando de coisas que saíram na imprensa, tá? Nós estamos falando de uma salinha no interior com 3 pessoas, movida a 20 mil reais por mês, que vem da monetização das plataformas.
Isso é uma máquina que compete literalmente com o Estado de São Paulo, com o jornal do Estado de São Paulo. Literalmente, quando a gente olha, ela tem um desempenho parecido, bem próximo do Estado de São Paulo, que tem, como todo mundo sabe, um prédio ali no centro de São Paulo, né, cheio de jornalista. Então, 20 mil reais faz estrago. Não sei se é 20, 30, né, mas um dinheiro dessa natureza, assim, que é aparentemente pouco, faz muito estrago. Então, queria inequivocamente dizer que eu acho que a gente tem indícios de orquestração e de que dinheiro envolve. Quando, de onde vem, eu não sei dizer, infelizmente. E eu acho que a gente precisa de mais investigações como essa que os senhores estão fazendo aqui na Assembleia para a gente ter mais clareza sobre o que está acontecendo. Eu agradeço ao professor Pablo. A deputada Janaína pediu aí para se inscrever. Eu vou pedir, assim, a gente abriu exceção para a deputada Mônica, por ter sido autora. Se for uma pergunta para que seja respondida de imediato, eu vou autorizar também a deputada Janaína para não parecer que só liberar a deputada Mônica. É rápida a pergunta, deputada Janaína? Muito rápida. Gentileza. O professor mencionou que há um conjunto de 3 mil notícias políticas no Brasil, foi o que eu entendi. E ele entendeu que esse número é elevado demais. Existe algum comparativo com outros países, professor? Por exemplo, o senhor sabe dizer qual é o número em algum país aqui na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, para que a gente tenha ideia do que isso representa? Então, isso não é ruim, né? Isso é bom, que a gente tenha muita produção de notícias, né? Estou dizendo que a gente captura todo dia 3 mil notícias. Isso impede a gente de separar o joio do trigo, porque é um volume tão grande que eu não consigo dizer quanto disso é falso, quanto disso é ilícito. Não faço a menor ideia, porque é um conjunto muito grande, né? Mas eu acho que ele é proporcional ao tamanho do país, né? Como o Brasil é um país muito grande, 200 milhões, por exemplo, nos Estados Unidos isso está na casa de 5, 6 mil, para você ter uma ideia. Mas é um país também 50%, uma população 50% maior que a nossa. Então, eu acho que é proporcional. Eu não sei de cabeça, a gente já fez investigação na Argentina, mas eu não sei de cabeça. Mas eu acho que é mais ou menos proporcional ao tamanho do país. Obrigada. Agradeço a deputada Janaína também pela compreensão. Em especial, aqui nesse momento, quero manifestar aqui nossos agradecimentos ao professor Pablo Hortelado, que contribuiu aqui com essa CPI, no requerimento de autoria da deputada Mônica. Nós estamos num processo, no início da CPI, numa fase conceitual, e acredito que tenha sido de grande valia, né? O professor Pablo, que é, só para reforçar, graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, e doutorado em Filosofia também pela Universidade de São Paulo, professor doutor do curso de Gestão Pública e orientador no programa de pós-graduação em Estudos Culturais da Universidade de São Paulo e é coordenador do grupo de pesquisa em políticas públicas para acesso à informação. Professor Pablo, então agradeço aqui a sua contribuição, a gente aguarda ansiosamente esses estudos que o senhor vai poder encaminhar para a gente e passo a palavra para que o senhor possa apenas se despedir aqui dos colegas. Muito obrigado, desejo boa sorte aí à comissão e um bom almoço, que já está na hora do almoço aí de todo mundo. Obrigado, professor. Até logo. Dessa maneira, então, eu agradeço a presença de todos os colegas, eu vou encerrar esta reunião e, na sequência, já abro para a gente poder fazer, assim, ouvir, na verdade, o professor doutor Wilson Gomes. Na ordem, presidente. A palavra do deputado Nery. 5 minutos, pelo menos, presidente, até para a gente tomar uma água, um café, é necessário. Ok. 5 minutos, está encerrada essa sessão, eu convoco Vossa Excelência na sequência.